Estamos começando mais um ElasCast, um programa onde as mulheres podem tudo, onde elas podem tudo. Eu sou Débora Moura e hoje eu estou com uma convidada muito especial. Eu que sou mãe de pet, é com muito carinho que eu recebo a doutora Carol Messias. Obrigada pelo convite, né, primeiramente. E aí, falando um pouquinho sobre mim, acho que boa parte do pessoal me conhece, né, por ser veterinária, mas existe essa paixão pelos animais, justamente profissional. Acho que ela começou ali, quando ninguém falava da causa animal, quando ninguém falava ainda sobre quem eram os animais, sobre resgatar animais, sobre cuidar dos animais, quando ninguém falava disso, eu estava me formando na veterinária, que foi em 2008. Então, a gente tem o quê? 18 anos, né? 18 anos dentro dessa trajetória. E dentro dessa trajetória eu já trabalhei muito com cães, com gatos, com animais de produção, com os produtores, com protetores. Então, isso é uma coisa que eu gosto, né? Que ela nasceu em mim primeiro. E aí eu utilizei da política para dar voz a isso, algo que nasceu em mim. Então, é uma das coisas que eu gosto muito. E a política para trazer coerência e propósito. Hoje, muitas pessoas não acreditam nisso, né? Não acreditam na política. E acho que quando a gente ama o que faz, quando a gente traz isso com propósito e amor, a gente passa mais segurança para as pessoas. E o propósito político, uma das coisas que sempre me deixou muito incomodada é porque eu percebi que todas as soluções, elas só conseguem ser feitas pelo poder público, por decisões públicas. E então, para solucionar muitos problemas que eu participo hoje enquanto veterinária, né, enquanto solução para os animais de tratamento, de tutores que não têm condições, de protetores que resgatam esses animais na rua, são soluções públicas. Então, por isso que eu me coloquei numa situação, né, de defesa pública na política para poder ter essa voz para os animais. Eu costumo dizer, Carol, que na política a gente consegue sim utilizá-la, se a gente quiser utilizar a política para fazer o bem, a política é um grande instrumento de transformação social. E eu acho Isso. muito bacana quando você traz aqui para mim, poxa, eu percebo que através da política eu consigo fazer mais. É claro que você nem está na política e você já faz muito, só pelo que você falou aí. A tua formação, você é veterinária. E Sim. como é que funciona esse teu trabalho hoje de acolhimento dos animais? É importante, uma coisa que eu queria comentar, desde que você chegou aqui, que a gente vê muita gente assim querendo se apropriar de determinadas pautas sem ter muito conhecimento. Ah, eu sou defensor dos animais. A gente vê muito isso. Eu queria entender como é que você enxerga isso dentro da sua realidade hoje como veterinária, nesse trabalho que você faz de acolhimento, como você já falou, e essa visão de pessoas que acabam abraçando essa causa que na realidade a gente sabe que não é bem assim, né? Talvez que já ia querer aí aproveitar uma onda que, como você disse, né? Eu já estou nisso há tantos anos, nem falava nisso. Hoje todo mundo quer ser defensor dos animais. Será que realmente Isso. é verdade isso? Será que funciona isso? Há muitos anos atrás essa pauta não era falada, então ela não trazia esse marketing todo, né? E após a pandemia a gente teve um estouro. O que foi que aconteceu? Após a pandemia as pessoas se enclausuraram e por estarem dentro de casa sem poder se relacionar com outras, começaram a se relacionar mais com os animais. E a partir disso a gente teve essa explosão com a causa animal. Mas a causa animal ela traz vários problemas. Problemas que quem sente na pele é quem vive. Problema de um animal abandonado, problema de um animal que dá cria na rua e ele pode transmitir doença para outros animais e para os humanos. Problemas como não ter condições de pagar um médico veterinário, de ter acesso à saúde dos animais. E isso é algo que a gente vive na pele. De abrigar esses animais também, porque tem lares, tem, mas lares que são pagos mensalmente. E algo que não é tão barato. Então, assim, a gente sente na pele isso. E o que é que acontece com as pessoas quando se apropriam dessa causa? É muito bonito chegar, me apropriar de algo, que são as dores das pessoas. Então, assim, eu trago visibilidade para a dor da pessoa, mas eu não sinto essa dor. E o que eu acho interessante é que eu sinto essa dor, sempre senti essa dor. Muitas vezes, ter que ajudar ali, participar de todo o processo de ajuda, né, de resgatar um animal, né, de ali participar de uma cotinha para manter esse animal no lar temporário e saber dessa luta. Então eu sinto o que um protetor sente, eu sinto o que um tutor sente, porque eu tenho animais em casa, todos os 4 resgatados. Então eu, na verdade, cuido de animais dentro de lares temporários, né, que hoje eu mantenho eles. Então assim, eu tenho essa dor. Então eu sinto exatamente onde aperta, onde isso dói, né? Onde dói para o veterinário, que muitas vezes está ali e sabe que aquela pessoa não tem condições e muitas vezes ajuda de coração. É verdade. Então eu tenho essa dor comigo, dos animais hoje que precisam dessa ajuda,
do tutor, do protetor, enfim, né? A gente sente. Então, sentir essa dor me traz propriedade para falar da causa. E aí a gente vê essa onda de pessoas que vêm com essa causa, né, de só castrar, e causa animal não é só castração, né? Causa animal é castração, causa animal é você falar com um tutor, é falar com um protetor e é falar com o próprio médico veterinário, que faz parte do processo da causa animal. Então a gente tem vários segmentos aí, não só um segmento, não só uma pauta. Não é só abraçar ela, mas é sentir ela de verdade, é ter amor por ela. E, nesse caso, o amor nasceu primeiro, né? A política pública veio depois, né? E, assim, é bem interessante, que eu também sou servidora pública e eu sirvo as pessoas. Então, a ideia de servir as pessoas também nasceu muito antes dessa questão da política. Entendi. Eu tenho, quando você falou aí que você tem animais em casa todos resgatados, eu tenho duas cadelinhas, né? Que eu sou alucinada. Uma pug, que foi uma pug que nós compramos. E depois nós resgatamos uma poodle, que é o xodó da casa, é uma alegria ter elas comigo. E também participo de um grupo que eu não atuo ativamente, mas como sempre a gente vê lá, o pessoal, olha, a gente resgatou, a gente precisa de dinheiro para ajudar a pagar o tratamento, aí eventualmente sempre eu estou ali participando. Mas eu sinto muita dificuldade das pessoas que cuidam, né? A dificuldade de recurso para comprar ração, recurso para medicamento, recurso para pagar hospital, enfim. E eu queria entender de você, como é que você enfrenta essas dificuldades, quais são realmente as maiores dores que você enfrenta nessa sua atividade e como é que você faz para driblar isso? Lá no grupo eu vejo as meninas, gente, ajuda aí com o que você puder. Como é que vocês conseguem fazer isso para ajudar? Uma das formas é essa, né? A gente se juntar todo mundo, fazer uma cotinha e assim a gente ir diminuindo essas dores dos animais. Tanto os de ruas até aqueles que têm protetores e tutores que não têm condições. Uma outra forma é a gente fazer a cadeia do amor, que a gente chama, né? O médico veterinário entrar no rodízio aí e nessa cadeia do amor a gente ir visitando algumas instituições e ajudando aquelas instituições que de fato precisam. E não aquelas que se autossustentam. Aquelas que conseguem se sustentar, que são CNPJs, que conseguem ter aí um lucro sobre essa atividade, não, mas aquela que precisa. Então, a gente faz essa rede de amor aí com alguns veterinários e vai circulando por algumas propriedades. A gente não consegue dar conta de todas, mas a gente consegue fazer ali um trabalho legal com aquelas que a gente alcança. Carol, e falando de maus tratos, tem uma coisa que assim, eu fico muito triste, muito abalada quando eu vejo um cãozinho sendo maltratado, qualquer animal, um gato, o que for. Mas eu vi recentemente, até inclusive no último final de semana, um pessoal com os cavalos na rua. E eu não entendo muito disso, mas eu vejo isso como um maltrato terrível. Eles não alimentam bem os animais andando ali na rua sem estar devidamente ferrado, com a ferradura, enfim, eu não entendo disso. Mas eu vejo aquilo como um maltrato. Como é essa realidade? É a prefeitura que deveria cuidar, deveria recolher esses animais e faz o que depois que recolhe? Como é que eles ficam? Então, a gente tem hoje uma lei dentro da cidade do Recife, né, que esses animais deveriam ser recolhidos, mas essa lei, efetivamente, ela não entrou em vigor, né? Ela existe a lei, na verdade, ela foi realizada, tudo certinho, mas ela não é que ela... é efetivada, não existe eles não conseguem colocar ela na prática, isso. Então, isso é uma grande dificuldade. Os animais são realmente maltratados, né? Mas eu não tenho só a lei municipal a nível de uma cidade do Recife. Tem outras cidades que não têm leis, né, que regulamentam isso, mas a gente tem uma lei federal sobre os maus tratos, né, que ela regulamenta, sim, a questão dos animais serem maltratados e é crime. E qual é a pena para esse crime? De 2 a 5 anos de reclusão. Né? Quando a gente vê um cachorrinho sendo maltratado, um cavalo, eu lembro de uma vez que colocaram lá no grupo que a família passava o dia fora e deixava um casalzinho de shih tzu na varanda, no sol, na chuva, do jeito que deixava lá o tempo todinho. E à noite, inclusive, eles ficavam latindo, porque ficavam do lado de fora da varanda. E pra mim isso é um maltrato. Sim. O que é que a gente faz? Como é que a gente denuncia? A gente procura quem? A gente pode procura o CIPOMA, pode procurar a própria delegacia, né, de direitos ambientais. Qual é o grande problema da delegacia de direitos ambientais? Ela tem agentes ali trabalhando, mas ela só pode ir ao resgate do animal se eu tiver um veterinário à disposição. Nossa. E aí um dos grandes problemas... o Estado não disponibiliza. Isso. O Estado não disponibiliza nem veterinários de uma seleção pública, nem contratados, nem concursados que estejam ali à disposição para o resgate desses animais. Então, a gente tem um grande problema, que é com a delegacia do DEPOMA, né? Então, o que é que acontece? Aí, o que é que eles esperam? Eles recebem a denúncia,
mas só vão ao local se eu tiver um veterinário ali à disposição para ir até o local para poder Mas se tiver um resgatar o animal. veterinário como você, disposta Pode. aí, Eles pode? já fizeram isso. Eu já fiz uma vez um resgate com eles e eles foram comigo. E aí, como veterinário à disposição deles, a gente foi e fez todo o processo de resgate. Mas, assim, não é uma coisa difícil. Uma vez a gente chegou lá para fazer uma denúncia, chegou pela manhã e à tarde a gente ainda não tinha efetivado a denúncia. Então, assim, é um grande problema. A máquina, ela não tem uma política pública efetiva. Eu preciso do profissional competente, mas ele não existe lá. Ele não está lá na hora para poder concluir o processo Entendi. efetivado. Não, ele não dá. Tu já pensou, assim, de repente, talvez criar uma rede, um grupo de veterinários só para acompanhar? Tipo, ó, tem uma situação de maus tratos acontecendo num determinado local que é próximo ali de onde aquele veterinário tá. Será que ele poderia atender? De repente, não sei. Já, então, a gente tem. Se você já tem, né, algo nesse Não, a sentido. gente já pensou em fazer isso, mas a gente bateu em duas traves. Primeiro é que o bem maior, né, o Estado, o município, ele precisa, nesse caso é o Estado, que é o DEPOMA, ele precisa autorizar, né, ele precisa de uma autorização. E para uma rede de veterinários, ele precisaria autorizar todos esses veterinários, ver se eles são capacitados para tal. Porque ele não pode ser só um veterinário, ele está capacitado para tal, Então, eu não posso chamar ele qualquer pode. veterinário, você vamos ali comigo que eu vou fazer um flagrante Não pode. de maus tratos. Ele precisa estar capacitado para tal. Ele tem condições, né? Aí você pode dizer assim, mas o veterinário ele pode se auto-intitular em condições? Pode, porque todo veterinário é generalista. Então ele pode dizer assim, eu tenho condições de. Ele pode dizer assim, eu não tenho condições de. Ele também pode dizer isso. Então eu posso chamar o veterinário, mas ele tem que se auto-intitular capaz ou não. Ou o Estado tem que fazer isso. Ou o Estado diz, ou ele se auto-intitula. Então a gente tem dois problemas. O primeiro problema de entrave é esse, né? Da legalização desse fluxo. E aí o segundo entrave é, por exemplo, o pessoal que está trabalhando lá aceitar esse fluxo. Que ele vai ter um funcionário de fora sempre fazendo esse fluxo, né, com eles. Esse é um problema que a gente vê que é um dos menores. Geralmente o pessoal aceita o veterinário ir. Mas às vezes tem um que fica um pouco desconfortável. Ele não faz parte da nossa equipe, ele não conhece o nosso trabalho, ele não sabe como é que a gente faz. Alguns ficam desconfortáveis. A maioria, por incrível que pareça, não. Mas existe esse entrave também. Entendi. E da disponibilidade, né? O veterinário tem que estar disponível. Tem que estar disponível para ir também, né? Se disponibilizar. Carol, você falou, né, sobre a política. Você é pré-candidata a deputada estadual. Federal. Federal, né? Muito bem, perdão. Carol, e como é assim, o que é que você acha que pode ser feito a nível federal para melhorar a situação dos animais, principalmente desses animais que sofrem maus tratos? Então, tem até uma grande amiga minha, juíza, né, que ela participou de todo esse processo da criação da Lei Sanção, que é uma lei federal, que inclusive ela sanciona a questão, na verdade ela deixou a lei um pouco mais robusta, né? E aí ela fez com que essas pessoas realmente pudessem ser presas, né, serem reclusas, né, e reclusas em um ambiente fechado. E não apenas de reclusas ali, pagar aquela Sim. pena, ou pagar uma fiança e sair. Então ela deixou a lei um pouco mais robusta nesse sentido. Mas eu acho que a gente precisa que isso, né, seja obrigatório para todo município, né, para que isso seja efetivado. Né, eu tenho uma lei, mas até quando o município precisa se adequar a isso? Né? Ele realmente está fazendo Não há uma isso? regulamentação dessa lei para que ela possa Isso. efetivamente surtir os efeitos que a sociedade quer ver. Exatamente. Eu acho que ela precisa de prazo, né, para que seja colocada em prática. Ela existe, alguns colocam em prática, outros não, e assim segue a vida. Eu acho que ela precisa, na verdade, de tempo, prazo. Vocês estão colocando, quais são as provas sobre isso, né? Quais são as evidências de que realmente as pessoas que estão cometendo maus tratos, elas estão e tendo que cumprir essa pena. Uma das coisas, é um dos gargalos que a gente percebe, tanto a nível municipal como a nível federal. A gente tem esses dois gargalos muito importantes, que inclusive agora é um novo segmento, né, das leis federais, deles colocarem, aprovarem a lei e dar um prazo para que ela seja cumprida, tá? Para que seja colocada em prática. Regulamentado e colocado e posto em prática pelos municípios. Isso. Nesse caso, a gente está falando sobre maus tratos, mas voltando àquela questão, porque, por exemplo, um animal abandonado, seja ele de qual porte for, não deixa de ser maus tratos. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, não identifica quem foi que fez isso, quem foi que soltou um animal na rua de qualquer jeito, quem foi que abandonou ali um cavalo para morrer, enfim. Nessa parte do acolhimento, como é que funciona? Porque a gente vê na televisão, nos filmes, o cachorrinho tá solto na rua, chama a carrocinha.
né? A gente sabe que isso aqui não existe, mas o que é que acontece quando o animal ele é pego na rua pelo poder público? Você, como uma instituição privada que pega lá o cachorrinho, que tenta ajudar, que faz um... Você até falou que não faz isso, né? Seu trabalho. Eu queria que você explicasse mais o que é que você faz, qual é o seu trabalho e qual é a função do poder público quando ele vê um animal na rua. Para onde ele leva? O que é que ele faz? Então, eu sou pessoa física, né? Sim, eu não sou instituição sim. privada. Para esse fim, né? Para esse fim aí de resgate em si. Mas o poder público, tá? Ele tem um dever de fazer esse recolhimento. Não como carrocinha, mas porque a lei de carrocinha ela foi tirada de prática, não, né? Eu usei mais como um jargão que a gente vê aí, porque carrocinha. E as pessoas estão acostumadas a pensar, né? Eita, vai passar carrocinha, vai recolher os animais, mas foi tirada de prática, mas há esse recolhimento, tá? Há esse recolhimento principalmente com animais de produção ou animais de tração, que é o caso do cavalo. Então, o animal de tração, ele é recolhido e vai para um centro de tratamento. Lá ele precisa passar pelo médico veterinário, né, receber o primeiro acolhimento, ser tratado, para ver se ele tem alguma enfermidade em si, para depois o que deveria ser feito. Ele deveria ser realocado para um outro segmento, seja para cavalaria, seja para uma instituição ali que trabalha com crianças atípicas. Então, a gente poderia dar um outro fim para esse cavalo, tá? O que é que acontece, né? Muitos ficam dentro desses estabelecimentos, sendo alimentados ali e às vezes não consegue identificação do proprietário. Uma das vias aí que a gente poderia para diminuir e conseguir encontrar quem realmente fez esse descarte do animal seria microchipar. Tá? Uma das coisas bem interessantes é a microchipagem. E se a pessoa passou para um outro, ela vai ter que, nesse caso, responder por essa passagem desse animal sem uma certa regulamentação. Eu estou vendendo um animal microchipado, ele tem tutor. Então, a gente vai atrás do tutor do animal microchipado. Essa era uma das coisas que, a nível nacional, ela poderia vir, né? Para a gente poder identificar, assim, o tutor. Pode ser não o tutor imediato, mas o primeiro tutor a gente consegue identificar, pelo menos. São das coisas bem importantes. Esse processo, você falou aí, esse animal, de repente, talvez ele pode servir para tratamento de crianças, né? Neurodivergentes, enfim. Esse processo, ele é simples ou ele é muito burocrático? Porque a gente vê que muitas vezes as coisas são tão burocráticas que acabam não acontecendo, né? Deveria servir para fazer algo muito bom e acaba não conseguindo chegar no final desse processo. Então, eu acho que também ainda é um processo muito burocratizado, né? Ele pode se tornar um processo mais limpo, né? Ali em pequenas etapas. Principalmente pela primeira análise ali do médico veterinário. O cavalo tem um temperamento adequado para que ele chegue a esse fim, é o primeiro gargalo. Perfeito. Ele tem, segue. Ele não tem, fica. Ele vai para uma outra finalidade. Dali era para ser menos burocrático. Já que ele tem condições e é o tempo de vida dele. Sim. É um animal sênior, não é um animal que já tem uma idade, né, que pode facilitar esse tempo aí com essa criança ou com outro fim, ótimo. Então, são duas coisas. O tempo de vida desse animal e se ele tem um temperamento adequado para esse fim, para essa finalidade. São duas coisas bem importantes. Perfeito, Carol. Agora eu vou deixar o tempo aberto para você falar um pouco mais sobre você. Você, como pré-candidata a deputada federal, eu queria que você falasse aqui para as pessoas te conhecerem mais. Qual é a mensagem que você deixa aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que a primeira mensagem que eu deixo para as pessoas é que as mulheres, né, elas podem ocupar, sim, um espaço de poder. Elas podem, sim, ocupar um espaço público. Né? Elas têm voz, têm vez e têm sensibilidade na política. A mulher é muito versátil. Então, isso faz com que ela tenha um olhar diferenciado. E por ser mulher na política, muitas vezes a gente é muito mais julgada ou subjugada ao ponto da gente mas tal homem também faz isso e dá tal resultado. E às vezes a gente é cobrado 3 vezes mais. Mas em comparação, a gente tem uma sensibilidade 50 vezes mais, né? Para chegar ali naquela situação com muito mais carisma, com muito mais sensibilidade, com muito mais tranquilidade, para que a gente chegue numa finalidade muito melhor. Eu acho que a gente precisa entender um pouco sobre isso. Eu acho que esse é o primeiro, né? Posicionamento da mulher. Quem ganha com isso não é só a mulher, não. Quem ganha com isso é toda a sociedade. Quanto mais sensibilidade, melhor o resultado. Eu acredito que é assim. Quanto maior a sensibilidade, melhor o resultado. E um outro posicionamento aqui. Sentir a causa animal de verdade, com todos os gargalos que ela pode trazer, eu posso dizer para vocês com muita propriedade que eu sei. Eu sei o que é não conseguir chegar no animal que eu preciso chegar, porque ali já esgotou todo o meu poder econômico,
né, de ajudar só uma parte, mas ajudar efetivamente, de poder realmente ser uma voz para aqueles que necessitam dessa voz, não só os animais, mas todos aqueles que cuidam dos animais, que são os nossos tutores, os nossos protetores, os nossos médicos veterinários, os nossos amantes da causa e todos aqueles que podem dar visibilidade. Eu digo o seguinte, que a gente não tem que atacar aqueles que estão fazendo algo, mas a gente tem que se juntar para que esse algo tenha muito mais visibilidade. Mas posso dar certeza absoluta, né, que como veterinária e como bióloga, né, eu sinto isso na pele, diariamente, porque isso faz parte da minha vida e da minha vida profissional, principalmente. E isso não envolve só o meu profissional, não. Acaba envolvendo toda a minha família, todos os meus amigos. E sentir isso é muito diferente de só defender isso. Então, eu sinto isso, defendo isso, e eu quero que a gente tenha essa voz. Para obter soluções, a gente precisa de um local apropriado e de uma voz apropriada. E essa solução eu percebi que é através do poder público, é através dessa voz, é através de um posicionamento de você conseguir, né, participar de construção de leis, participar de construção de uma política pública que alcance aquela finalidade. Eu acho que é por aí. Perfeito, Carol. Eu escutei hoje uma pessoa falando, uma mulher que eu admiro muito, ela falou assim, como política, eu não vou trabalhar só para as mulheres, mas eu vou fazer um trabalho com um olhar diferente, o olhar de mulher, que é um olhar mais sensível para determinadas causas. E a causa animal é uma causa que a gente precisa ter muita sensibilidade para olhar, para ter um carinho, para querer cuidar e querer realmente transformar. Então, Carol, fico muito feliz de ter recebido você, de ter aprendido com você aqui hoje. Eu entendo, como eu falei, pouquíssimo sobre isso, então para mim foi uma alegria. E eu convido você que está aqui assistindo, conheça. Carol, qual é o seu arroba? Deixa o teu arroba aí pra gente. O arroba Carol Messias Vete. Carol Messias Vete, segue ela, conhece o trabalho dela, conhece as propostas dela. Então vamos acompanhar aqui com a gente. E para finalizar, a gente queria só falar para vocês, vamos embora, vamos participar do ElasCast. Eu sou Débora Moura e eu espero você no próximo programa.